Boa noite a todos. Ouvindo? É com prazer que nós recebemos aqui o palestrante Djalma, que tem muito tempo na doutrina espírita. Só do grupo Regeneração ele tem 42 anos, se não me engano. Então, para nós é um prazer recebê-lo e, com certeza, a palestra dele será bem interessante. Convidamos a todos para que possamos fazer uma oração, principalmente em agradecimento. Vamos então, todos nós, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e, primeiramente, agradecer a Deus pela nossa vida, pela paz, pela saúde, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje e vamos ainda pedir que Jesus nos proteja, nos ampare, nos guie, assim como o Ramatiz, que é o patrono da nossa casa, e que possamos todos nós, sob as graças de Deus, estarmos aqui e agora, em corpo e espírito. Que Deus seja louvado e que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Como sempre saudava Francisco de Assis, né? Paz e bem. Se todos nós, a grande humanidade, tirasse um minuto do seu dia para desejar paz. Paz a mim, paz a vocês, sua paz para mim. Certamente nós estaríamos numa época bem melhor. É como a oração de Miguel Arcanjo sobre o perdão. Eu perdoo tudo que precisa ser perdoado entre eu e vocês. Peço que perdoe tudo que precisa ser perdoado entre vocês e eu. E principalmente, eu me perdoo. Às vezes a gente se encarrega de tanta coisa, de tanta sensação de culpa, de vitimização, de nos colocar às vezes em situações pequenas, né? Que não é nunca isso. Por quantas e quantas vezes o Cristo exaltou a importância de nós. Cristo dizia: vós sois o sal da terra, vós sois Deus, deixe brilhar a vossa luz. Vá, não te condeno, mas não peque mais. Então Cristo sempre nos exaltou e nós, às vezes, como vítimas inconscientes, não percebemos o grande potencial que há em nós. E a nossa conversa da noite de hoje é sobre isso. É sobre cidadania, responsabilidade moral à luz da divindade. Muito forte para o nosso momento. Mas às vezes a gente acha que nós e a sociedade está adoecida. Ela sempre esteve. Cada parte da história, cada época tem sua época. Mas nós, ao longo dos 10.000 anos que estamos nesse mundo de prova e expiação, por enquanto, sempre nos rebelamos, sempre fomos conduzidos. E à medida que nós fomos evoluindo e tomando consciência, hoje a gente tem uma visão e necessita ter uma visão bem diferenciada do momento. Então, muito será cobrado de nós, como está no Evangelho, que eu vou ler.
Muito se pedirá àquele a quem muito recebeu. E notem bem, se pedirá, e vai pedir a nós, porque temos recebido desde sempre. E para nós entendermos um pouco do tema da nossa conversação, que Kardec abordou muito bem, que Jesus demonstrou isso, o que é ser um cidadão, o que é ter uma responsabilidade moral. Mas ainda essa sociedade, como diz naquela parte de Pilatos e Jesus, quando Pilatos perguntou se Jesus era rei, né? Não foi isso? E ele diz, não, vós vos dizei que eu sou rei, eu não sou, porque o meu reino ainda não é deste mundo. Que é o reino da parte 3 do assunto que Kardec trouxe das leis morais. O meu reino ainda não é deste mundo. Ainda, porque vai ser. Vai ser um reino de justiça, caridade, moralidade. E ele nunca e jamais vai vir por decreto. Ele tem que ser conquistado. Assim como Jesus também disse lá atrás, o reino dos céus, até João Batista era tomado pela violência. A partir de agora é pelo amor. Pelo nível de consciência que a partir do Cristo que ele nos trouxe, já não há mais escapatória para nós. E aí ele diz assim, por que ele diz que muito se pedirá? O servo que souber da vontade de seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queria o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a que se haja confiado mais coisas. Então Cristo nos confiou esse mundo. Ele nos confiou desde a nossa queda de capela. Então para nós sempre foi muito dado. Não adianta a gente dizer que vivemos na ignorância. Ah, eu não sabia. Sabia. Sabe o que é certo e o que é errado. E essa, que é aquela, vamos dizer assim, como dizia Paulo, o aguilhão do Senhor. Porque no nível em que nós estamos, a nossa própria consciência já nos cobra e vem nos cobrando dia a dia. Postura e condição. Mas para que a gente possa entrar direto no tema, cidadania e responsabilidade moral à luz das leis divinas. Nós temos que falar de cidadania, nós temos que falar de ética e nós temos que falar de moral. Não é? Vou trazer só essa definição em termos práticos. Então, pessoal, cidadania vem do latim civitas, que significa cidade ou conjunto de direitos do cidadão. Então, hoje nós temos muitos direitos, o qual em outras épocas não tinha, e não teria também como ter esses direitos. Isso foi conquista. É evolução. Ética vem do grego ethos, que significa costume e hábito. A ética é a filosofia moral, investiga o que é moralmente certo ou errado, bom ou mal. Os gregos já vinham trazendo. Então, nosso mundo, hoje a gente fala o que é certo e errado, e nós sabemos o que é certo e o que é errado. E tudo está certo, porque se Deus permite acontecer alguma coisa, é porque está sob seu controle sempre. Moral, garantir a harmonia e a sobrevivência comum. Isso são as três coisas que um cidadão, cristão ou não, tem que ter, que já nasce com ele. Porque isso vem desde a nossa criação, desde quando o Pai nos criou. Porque o Pai nos criou perfeitos, não é? Porque de Deus não sai nada corrompido. Então nós não fomos criados corrompidos. Por opção, livre-arbítrio e liberdade, nós
preferimos seguir outros caminhos. E nós fizemos essa divisão simbolicamente lá na Gênese, quando Abel é morto por Caim. Abel dá um presente para Deus, que é a ovelha, não é isso? A melhor ovelha do seu rebanho. E Caim traz as melhores cultivares, porque ele trabalhava a terra. E Caim, ciumado, achando que Deus havia dado mais atenção a Abel, vai e o mata. Nós somos Caim. Abel é o bom pastor. E quem que é o bom pastor? Eu sou o bom pastor. Nenhuma ovelha se perderá. Jesus. Então Jesus escolheu a retidão. Nós, Caim, escolhemos o erro. E assim mesmo, tanto é que quando ele fala, Senhor, vão me matar. E Deus faz um sinal que quem matasse Caim seria condenado e injustificado centenas e centenas de vezes. Essa é a história da Bíblia, que é nada mais que um símbolo da criação. Então nós somos os representantes de Caim. Então vamos lá. O progresso material, isso aqui está lá no livro de Pietro Baldi, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Não sei se vocês já leram a obra ou conhecem. Pietro Baldi foi um seguidor de Francisco do século XX, ecumênico universalista. Era católico até ser excomungado da Igreja Católica, porque começou a ter essas ideias de espiritualidade. Ele diz assim nessa obra, como que é a verdadeira civilização. A verdadeira civilização quanto à cidadania, ética e moral. O progresso material de nossos dias representa, sim, desproporcionado desenvolvimento unilateral. Há um desenvolvimento único. Eu quero o meu, eu quero ser isto. E todo o mal, para a gente entender, eu vou fazer uma leitura de um livro que quase ninguém conhece ou lê, que é Viagens Espíritas. Já ouviram falar? Ele é de Allan Kardec, de 1862. E ele traz um trechinho que eu vou ler para a gente dar continuidade. Não é um livro doutrinário. No livro Viagem Espírita, em 1862, encontra-se uma descrição tristemente perfeita da nossa vida no trabalho, nos negócios, na política, no esporte e nas relações de forma geral. Então, em 1862, Kardec já vinha trazendo um estudo sobre isso. E ele diz assim, é pequeno o trecho. Tudo disso é culpado do nosso egoísmo. Também vamos falar. O egoísmo faz com que o interesse pessoal prevaleça acima de tudo. Nossa palestra é sobre responsabilidade moral, uma visão divina. Cada pessoa arrebata o que pode para si. O semelhante é visto apenas como um antagonista, um rival, que pode se intrometer em nosso caminho, que podemos explorar ou que pode nos explorar. A vitória pertencerá ao mais sagaz e à sociedade. Coisa triste de dizer, consagra comumente essa vitória que faz com que ela se divida em duas áreas principais, os explorados e os exploradores. Disso resulta o antagonismo perpétuo, que faz da vida um tormento, um verdadeiro inferno. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais passarão a ter como alicerce o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco. Em vez de explorá-lo, o Espiritismo, por sua poderosa revelação, vem, pois, acelerar a reforma social. Por que eu trouxe isso aí? Para a gente refletir da parte 3 do Livro dos Espíritos, que são das leis morais. Lei de caridade, lei de progresso, lei da sociedade, são 9, 10 leis, que a cabeça já não ajuda muito mais. Lei divina e natural,
lei de adoração, lei de trabalho, lei da reprodução, da conservação, da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. A 11ª, é nessa que nós vamos focar. Kardec já trouxe isso no século XIX. Coisas que a transformação naquela época, depois da Revolução Francesa, o mundo houve uma mudança, uma grande transformação, que está acontecendo nos dias de hoje, que é uma evolução, né? Onde você teria mais liberdade, fraternidade e igualdade, segundo o tema da Revolução Francesa, que até é um hino francês. Então, quando a gente traz esse tema como reflexão, é como trabalhar o nosso egoísmo. E lá na pergunta 877 de Kardec, da parte 3 das leis morais, do 11ª lei, ele diz a pergunta dele, como Kardec era didático, como que ele... Chato para fazer pergunta. Se a gente lê o livro dos Espíritos, vai... onde o cara tirou essa pergunta? Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais? Da necessidade que nós temos de viver em sociedade, temos obrigações? A resposta dos Espíritos. Ou é São Luís, ou é Santo Agostinho, ou é o Santo Agostinho que responde. Certo é a primeira de todas, e a de respeitar os direitos do seu semelhante. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça. Cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Pessoal, como é que está o nosso mundo? Isso foi em 1859, 57, quando as perguntas. Essa é a resposta. Representa os nossos dias atuais? Então, o que nós fizemos e estamos fazendo para transformar esse mundo? Porque quando Jesus diz meu reino ainda não é, porque vai ser conosco ou apesar de nós. Que possamos fazer sempre um esforço imenso para poder viver nesse mundo de regeneração. Onde o egoísmo nós vamos nos libertar. Mas ele não vai ser, como eu disse, decreto. Ele tem que ser conquistado. Assim como nós conquistamos, deixamos de lado o nosso passado beligerente, de violência, de morte, de roubos. Hoje a gente não faz mais isso, a grande maioria da terra. Mas ainda pensamos nisso. Nos alimentamos desses processos. Que a sociedade hoje, quando diz a sociedade está doente, ela sempre esteve doente. E Jesus foi o grande exemplo, quando ele fala para Pedro, hora que pescar o segundo peixe, terá uma moeda, pegue e pague o tributo ao templo. Jesus respeitando as leis humanas. E o que nós fazemos? Se tiver uma chance de dar uma carteirada, nós vamos dar. Se tivermos chance de desviar, como acontece, nós vamos fazer. Ah, mas é o fulano que está fazendo, é a ciclano. Não, é nós. Porque nós estamos no mesmo mundo, numa mesma vibração. Porque nós ainda temos chance de praticar isso. Se já não praticamos. Por isso é que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não gosto de dar muito exemplo não, mas eu como ajudei uma pessoa, eu fui roubado muitas vezes, sabe? Celular, dinheiro, golpe de celular, que eu achava que eu era o cara mais esperto de tecnologia. Aí eu aprendi que o que eu perco hoje é porque eu estava devendo no passado. Eu só estou devolvendo o que eu tirei. Aí você sente tão bem. Já tem minha mulher, fica desesperada. Você está muito calmo, mas não adianta, o dinheiro já foi. O celular já levaram, eu vou brigar por quê? Eu vou me adoecendo. E vou vibrando para esse nosso mundo ser pior.
Então é essa que é a nossa função, guardando as devidas proporções. Pietro Baldi, eu adorei essa figurinha para a evangelização infantil, para as crianças. No mesmo livro, na nova civilização do terceiro milênio, que vai acontecer, façamos esforço para fazer parte dela, no capítulo A Lei da Honestidade e do Mérito. Todos compreendem que para se tornarem possíveis o melhoramento e a renovação sociais, se necessita tornar comum o tipo humano excepcional. É preciso tornar comum ser honesto. Nossa, que coisa linda é devolver o dinheiro. Cara, isso é obrigação. É preciso tornar comum um homem excepcional. Que a imprensa tudo divulga uma atitude, uma virtude. Ótimo, tudo bem. Mas isso tem que ser normal, comum. E como esses dias, tantos golpes, tanto roubo, tanta violência. Agora, esse homem que tem que se transformar em ser humano, é da noite para o dia? Ele é diário. Todos os dias. No qual predomina as características da honestidade. Aí olha que legal. Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professor. Natural. É de assustar. É de fazer piada. Mas está assim, não está? Hoje. Mas sempre foi. Alguns dizem que é o expurgo. Nós temos que aguentar alguns desvios de aposentado, de bolsa, de merenda, de remédio. Isso vai acontecer ainda. Mas está acabando. Pode ter certeza que isso aí vai acabar. Porque, segundo dizem, esse tipo de espírito já não reencarna mais aqui. Ele não vai ter vibração. O balde ainda. Inútil estar sempre cogitando novos sistemas sociais. Nós vamos formar ali um mundo social, sem falar de partido ou de ideologia. Mas esse padrão social é bom. Olha o que ele diz. Enquanto não se puder dispor do outro tipo humano como material construtivo. Que outro tipo humano é esse? Pessoal, é o honesto. É o homem evangelizado. É o homem que está buscando a sua redenção. Homem no sentido de raça, geral, de mundo. Mulher também. Então, pessoal, essa civilização, nós não servimos ainda para esse mundo de regeneração. Porque o cara fala, não, eu não roubo, mas eu tenho um gato net. Né? Tudo é contra as leis. Leis de Deus, leis divinas e leis dos homens. Sigamos. E aí, esse cara também é fantástico, Leon Denis. Olha o que ele traz sobre essa questão da sociedade. Ali ele fala do título socialismo e capitalismo. Hoje está perigoso em dia falar essas palavras, porque ou você é ruim ou você é bom. Né? Se você é socialista, você não presta. Se você é capitalista, você não vale nada. Então, perigo. Mas sempre houve dualidade. Porque o nosso mundo é dual, não é? Dia, noite, claro, escuro. Não é? Sol, lua. Ele diz assim, a grande lei da evolução que rege todos os seres deve ser também para toda a organização social. Cada qual tem o direito de uma posição compatível com as suas aptidões e qualidades morais. Ora, essa aquisição que trazemos de nossas vidas anteriores, somente a educação espírita pode indicar. E não é puxando o lado para o espiritismo. É que o espiritismo nos proporciona raciocinar. Saber escolher. Não é? Ele nos facilita. Ele nos diz assim, eu não sou obrigado a seguir o que você está me dizendo, não. Eu posso pensar e fazer outro caminho. E uma coisa sobre caminho, sobre portas, escolhas. A gente nunca entra em duas portas ao mesmo tempo. Entra? Não. Sempre a gente tem apenas uma porta. Sempre a gente tem apenas uma escolha. Continuando. Na 883 também,
do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça e Caridade, diz assim, o desejo de possuir é natural? O Kardec perguntando, eu ter as coisas é natural, pessoal? Sim, mãe. Meu carro, minha casa, meu passeio, minha roupa, minha viagem. Normal e necessário. Boa alimentação. Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Por isso é que nós nos afastamos das leis divinas. E por quê? Por causa da nossa insaciabilidade. Nós nunca contentamos com o que temos. A gente sempre está querendo mais. Quando a humanidade, toda a humanidade, chegar ao ponto de isso me satisfaz, tivermos equilibradamente em questão de bens materiais, aqui nós estamos falando de bens materiais, onde todos possam ter as mesmas oportunidades, que é isso que Kardec faz esse estudo nessa parte 3 do Livro dos Espíritos, que é uma sociedade equilibrada. Nós vamos chegar nela. Esse é o caminho. Não é o caminho de ideológico, pessoal. É o caminho do Evangelho do Cristo. A nossa humanidade vai chegar ao ponto de viver aquilo que Jesus falou e pregou. Olha o que é nosso. Olha o que nós somos. Está no Evangelho de Lucas. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico, já viram falar, né? Produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas e não é rico com Deus. Essa é a humanidade ainda. Né? Ainda fazemos isso. Em grau maior ou menor a gente ainda faz. O egoísmo ainda é predominante em nossas vidas. Mas já estamos vencendo. Estamos sendo um pouco mais altruísta. A gente já se condói da dor alheia. Mas precisa de mais. Porque não adianta eu fazer, como a parábola que o Cristo contou, ajuntar. Amanhã mesmo você não estará aqui. Mas também não é ser perdulário. É ser responsável. E isso é que as leis divinas nos exigem. E o que é cidadania? Uma visão. Normalmente entendemos cidadania como direitos e deveres perante o Estado, natural e normal. À época do Cristo não existia isso. Aliás, até o século XVIII para XIX não tinha isso. O que fez mudar a mudança, que o mundo vai tendo etapas de evolução. Né? Você sai da época do Cristo, você vem para a Idade Média, quando Francisco de Assis veio, você vem a Revolução Industrial, você vê a Revolução Francesa, século XIX, onde aparecem os grandes expoentes da arte, da ciência, da filosofia também. Depois nós estamos vivendo a era da tecnologia, o grande salto da humanidade. Aonde nós devíamos aproveitar, porque o que acontece? Quando essas coisas acontecem, se você analisar a sociedade, ela vem cada vez menos necessidade de usar a parte física. Se pegar desde os homens da caverna, que eram coletores, se achasse alguma coisa para comer, hoje o esforço é mínimo. E aí o balde tem uma sacada que é legal, a lei do menor esforço. Se eu não preciso mais derrubar mato para plantar e colher,
que eu já tenho no supermercado, na vendinha, e eu tenho que aproveitar esse tempo para quê? Para sarar o meu egoísmo, gente. As leis são perfeitas, o universo é perfeito, o Pai é perfeito. Tudo caminha dentro de uma perfeição, dentro de um grande vórtice de evolução. Dentro da evolução, a gente sabe que a gente sempre evolui com 3 passos para frente e 2 para trás. E é assim que nós estamos seguindo. E o dedo da cidadania ainda nós temos. Porém, existe uma dimensão mais profunda, a cidadania espiritual. Quem já leu o livro Nosso Lar? Todos, né? Último capítulo do Nosso Lar, capítulo 50. O cidadão de Nosso Lar. Leiam novamente, quem não leu, botei há muito tempo, o que é ser um cidadão na colônia Nosso Lar. E é essa preocupação que nós temos. Porque ao desencarnarmos daqui, nós vamos levar toda essa bagagem que a gente conquistou dessa última encarnação, dessa presente reencarnação. E com certeza ela tem que ser melhor. Porque todo exercício, a grande maioria dos exercícios são feitos aqui, num curto espaço de tempo de anos. Para depois ir corrigindo, reparando no plano espiritual, aí são séculos, às vezes. Seguindo, pessoal. E o exemplo de cidadania está aqui com Jesus. Mateus, capítulo 22, versículos 17 e 21. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar imposto a César ou não? IPTU, PVA, o que mais? ICM, PIS, CONFINS, PASEP. Dá uma vontade de falar, gente, é muito imposto na nossa vida. Jesus, porém, percebendo sua malícia, disse, hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrar-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele, de quem é essa imagem e inscrição? De César. Então disse Jesus, dai, pois, a que é de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando às vezes o mundo ainda, certas profissões, nos exige essa coisa da corrupção, quando nos exigem, né, certos favores, eu tive um grande exemplo do espírito Mãe Zeferina. Eu estou querendo ser uma pessoa melhor, eu quero ser um homem de Jesus, evangelizado, mas a sociedade está querendo um cafezinho aqui, um cachezinho dali. Ela falou desse jeito, filho, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas nunca corrompa com César. Se o César está aprontando, deixa ele aprontar. Então isso aqui é o grande exemplo de cidadania de Jesus. Ele poderia ter vindo para rebelar tudo. Não, vamos seguir as leis. Por pior que sejam. Por mais que a gente às vezes não se sintam tão bem quanto. Mas ainda é o melhor modo de um povo mais civilizado. Bom, está acabando. E dentro desse processo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse verdadeiro frase. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações mais. Olha o que Kardec fala. Emprega para domar. Quer dizer, nós não estamos prontos. Esse esforço, essa luta diária de queremos ser homens bons, pessoas honestas. E aí a gente vê tanta injustiça, tanta malandragem, tanta bandidagem. Mas em vez da gente falar problema dele, não, a gente reforça com pensamento, com frases. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, das redes sociais, se você não tomar cuidado, a gente adoece mesmo. Porque eu falo uma coisa, você quer entrar e dar palpite. E esse é o grande de todos, nosso mal. Então Kardec foi muito feliz. Nós não estamos prontos, nós empregamos esforços. E é isso aí, pessoal, continue esforçando. Que foi o que Jesus disse, vai e não peques mais. E aí esse cara, nós estamos completando esse ano, 4 ou 5 de outubro de 2026, dos 800 anos da morte de Francisco. Ele foi o grande exemplo sobre sociedade, sobre responsabilidade na visão divina. Ele diz assim, eu fiz minha parte, que Cristo vos ensine a fazer a vossa.
Então, não vamos cobrar do governante, do fulano, da autoridade. Faça a sua parte. Ore. O mundo precisa de prece, de paz. Não se envolva nessa onda negativa. A hora que você vê uma notícia, não se alimente dela. Tem um provérbio, né, americano dos índios Sius, que lobo que você alimenta. Vamos alimentar o lobo da bondade, da caridade, do respeito. Por mais que aquilo ali te doendo, mas vamos fazer esse esforço. Não vamos alimentar o lobo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da perversão, da maldade. Nós somos feitos da essência de Deus, e Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos feitos por Ele, nós somos amor. Nós somos bons. Falei no início, Jesus sempre nos elevou. Vós sois o sal da terra. A importância. O sal não tempera? Vós sois Deus. Você pode curar. Como Deus atende a tantos e a todos, nós também podemos atender a tantos e a todos. E como Francisco de Assis, vamos fazer nossa parte? E pedir a Deus, se não damos conta ainda, para que Ele nos ensine qual é o caminho e como fazer isso. E para finalizar, sobre essa reflexão, ela está em nossas mãos. Não esperem do lado de fora. A partir daqui, a partir de sempre, vamos trabalhar para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Ele é individual, porém coletivo. Que é com meus exemplos, é que eu movimentar o próximo. E esse movimento tem que começar aonde? Dentro dos nossos lares. Não deixar que os nossos lares adoeçam com a perversidade, com a ironia, com a acidez. Hoje a gente quase não sabe o que está passando com o nosso vizinho. Mas sabemos de todas as mortes, violências que a mídia nos faz. E é repetidamente, né? Lavagem cerebral. Ela não deixa, que é o quarto poder, que é a comunicação, que é ótimo, que é lindo. Que é graças à comunicação nós tivemos um Paulo de Tarso. Mas assim, notícia boa a gente quase não vê. E tem tanta notícia boa, tantas coisas boas para se falar, tanto trabalho bonito. Rapidinho, para sempre pensar, essa mulher aí, a Tatiane Sampaio, já viram falar, doutora? Que descobriu aquele nome, Polilamé, esse nome aí do remédio. Cara, coisa fantástica, 35 anos de renúncia, para desenvolver uma coisa para a humanidade. Sumiu. Falaram uns dias. Olha o que essa mulher fez pela humanidade. Olha que responsabilidade social e moral que ela teve. É santa? Não. É uma filha de Deus como todos nós. E parece que, como é uma pesquisa federal, né, esquecer de oficializar a pesquisa, já tem patente, já tem gente que vai patentear do lado de fora, que era coisa nossa. Olha como é que as trevas trabalham, gente. Os mundos escuros. Uma história fantástica, ninguém fala, acabou o assunto. 35 anos dedicado para a humanidade. E cada um de nós pode fazer uma pequena Tatiane Sampaio. Dentro de casa. Vindo no Ramatiz. No local de trabalho. Porque cada um tem uma missão e tem um preparo. Então, pessoal, vamos buscar sentar comodamente, respirando lento e profundo. Inspira, expira. Libera seu corpo, a sua mente. Mentaliza um grande lago aí na frente do Ramatiz, de águas cristalinas. E vamos fazer o trabalho de mentalização. Lembrar das palavras de Jesus. Vós sois Deus. Esse é o momento de você curar. Mentalizando o seu lar, as suas dificuldades.
deixando penetrar as ondas da bondade, da falange ramatiz, de toda a espiritualidade superior, como um bálsamo, como uma água cristalina e doce. Vamos sentir as emanações do alto, expandindo nosso campo mental, absolvendo. Mentaliza aquele local do seu corpo físico que esteja com algum desconforto e ajude o seu tratamento, a sua cura, porque vós sois o sal da terra. Mentaliza o Cristo de Deus, todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mentaliza o seu lar, que a paz chegue até sua casa. A paz e o coração que você envolveu nessa noite. Abençoado, Senhor, é o teu nome. E te rogamos na condição de eterno pedintes, olhai por nós. Que a nossa cura não seja executada antes da nossa cura espiritual. Que possamos ter o merecimento e a ter a certeza que hoje somos pessoas melhores do que ontem. E que amanhã, com certeza, seremos melhor do que foi hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo o mal que possa habitar em nós. Que assim seja.